Muito bem, acho que estamos ao vivo aqui no YouTube. Será que deu certo esse meu negócio aqui? Faz tempo que eu não faço live no YouTube e agora nós queremos retornar às lives do YouTube para bater um papo com vocês. Então deixa eu só confirmar aqui se está saindo o vídeo. Eu acho que sim, né? Ó, estamos ao vivo. Muito bom. Senhoras e senhores, se você está assistindo isso gravado, passe para frente que você chega no conteúdo. Hoje a nossa ideia é começar uma série de lives aqui no YouTube. Eu estava fazendo essas lives, na verdade, no Instagram, mas acho que a gente consegue ter um aproveitamento melhor aqui no YouTube. Então, vínhamos aí há umas 4, 5 semanas fazendo live no Instagram, e agora a gente resolveu migrar aqui para o YouTube, porque muita gente estava reclamando que o Instagram é muito ruim, a experiência é muito ruim. Então, para quem não sabe, no Instagram nós tínhamos feito algumas lives semanais sobre pautas econômicas do Brasil. Me ajuda a recordar aí, Alan, foi sobre a crise do INSS, toda a lógica da crise do INSS, foi sobre os custos de ter filho. Custos de ter filho, a gente fez sobre política fiscal, né? A gente Política fez um fiscal. raio-x dos gastos do governo. Né? A Boa. gente fez sobre o IOF, sobre o aumento de IOF, boa, tributação com o Rafa. Né? O boa. Rafa também fez com a Jéssica sobre finanças comportamentais, né? Como é que o dinheiro impacta na psicologia das pessoas. Boa. E agora a gente tá migrando pro YouTube. E a ideia aqui é a gente até refazer os conteúdos que a gente estava fazendo lá para conseguir deixar disponível aqui para vocês de uma forma mais fácil de vocês consumirem, tá? Então já deixa o like aí na live que hoje a gente vai falar sobre Israel e Irã e se isso gera impactos econômicos na economia brasileira. Alan, primeiro se apresenta aí para a galera te conhecer. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Primeira vez no YouTube. A gente está muito animado para passar esse conteúdo para vocês. Né? Eu sou sócio fundador da Edro. A Edro é um escritório de investimentos. A gente ajuda os nossos clientes, investidores, a organizar a vida financeira deles. Né? E o objetivo aqui das lives é ajudar o nosso público com um pouco mais de informação, sempre pegando essas informações. Né? Normalmente vão ser informações que estão no hype, né? que estão sendo muito comentadas, e dissecar elas até a gente chegar ao impacto que pode bater no nosso bolso, né? Como isso chega de fato na nossa vida. Né? Perfeito. E a nossa ideia da live de hoje é entender como Massa. é que essa confusão lá no Oriente Médio pode afetar a nossa vida aqui. O que é? O que você acha numa análise primária? Pelo que eu estou olhando os analistas de economia falar, o grande ponto de atenção é devido ao petróleo, né? Pelo que eu entendi num primeiro momento, porque o Irã é um produtor relevante de petróleo a nível global e existem alguns canais no oceano ali onde o petróleo transita e que, obviamente, por estratégia de guerra, outros países acabam bloqueando aquilo dali. Isso vai impactar de alguma maneira? Ou existem outras vertentes pelas quais essa guerra pode impactar o cara que está aqui assistindo? Toda a confusão que tem no Oriente Médio, né, onde a primeira coisa que a gente vai sempre sentir, de fato, é no combustível. Né? O mundo continua sendo fóssil, né? A principal energia que a gente gera é via queima de combustíveis, e o petróleo é muito importante para a economia de todos os países no mundo. No Oriente Médio é onde se concentram a maior parte dos produtores. Né? E além disso, né, tem uma posição, né, geográfica que o Irã tem, que ele tem muito controle sobre um canal que é muito importante para a logística, né, da cadeia de petróleo. E, obviamente, qualquer risco que a gente tem de fornecimento de uma commodity bate rápido no preço. Né? E infelizmente, né, o petróleo, por mais que a gente seja um produtor relevante a nível de mundo, a gente ainda sente, obviamente, os preços como é uma commodity, o preço é universal, né, em qualquer lugar do país, o preço é aquele preço que é dado nas bolsas, mais o custo de frete para onde você quer levar esse determinado produto. E a gente aqui paga o mesmo preço,
né? Então, infelizmente, bate rápido no nosso bolso, principalmente no custo do combustível. Mas eu acho legal aqui a gente aproveitar para dar uma passada em o que é o Israel, o que é Irã, para as pessoas conhecerem, para a gente aproveitar e aprofundar, né, Boa. nesses países e entender um pouquinho qual a importância deles para a economia mundial, qual que é a relevância deles. E eu acho que fica um bate-papo um pouco mais profundo com esse pano de fundo. Você quer que eu coloque Já, Você quer que eu coloque o mapa mundi aqui na tela para a gente ir brincando? nossa, ia ser bem massa. Você já Tá. teve em Israel? Já teve em Israel? Não, eu fui pro Egito só, Foi ali do pro Egito? ladinho. Ah, Deixa eu legal. colocar aqui. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou desconectar o meu Wi-Fi rapidinho para ficar no cabo e acho que a conexão vai ficar melhor. Um minutinho. Beleza, Que eu beleza. vou encontrar uma imagem melhor. Legal. Então, a primeira coisa que é sempre importante para a gente descrever um país é as suas dimensões, população. Eu acho que isso aí já dá um pano de fundo legal para a gente avançar aqui na nossa discussão, né? Israel é um país muito pequeno, ele tem 21 mil quilômetros quadrados e ele é do tamanho de Sergipe, né? Caramba. Então, é impressionante o que Israel, com esse tamanho, né, representa para o mundo. E o que eu acho que é mais legal, acho que mais para frente a gente vai conseguir visualizar isso aqui na nossa conversa, como é impressionante a produtividade de Israel, né? Já o Irã, ele é um país que tem dimensões muito mais relevantes a nível de mundo, né? Ele tem 1,6 quilômetros quadrados, isso é equivalente à nossa região centro-oeste, né? Então é equivalente a Mato Grosso do Sul, né? Goiás e o Distrito Federal. E só para vocês terem uma noção e conseguirem fazer uma comparação mais rápida na cabeça, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, a grosso modo, o Irã aí é próximo de 1/7 do nosso país, tá? Em relação a dimensões. Aqui que de fato a gente consegue ver, acho que na população, acho que a conexão fica um pouco melhor, né, com relação à economia, né? Israel é uma população de 10 milhões de pessoas, né? Hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo, né, e só a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, tem a mesma população. O Irã conta com 89 milhões de pessoas, né, e como todo mundo aqui deve saber, né, o Brasil tem em torno ali de 220 milhões de pessoas. Pontos relevantes, né, com relação à população. Israel é um país relativamente novo, né, e conta com uma população jovem que a gente consegue conectar aqui, Ashley, com a nossa live do INSS, né, que o Brasil tem um crescimento vegetativo negativo, ou seja, aliás, expectativa, né, tem um crescimento abaixo de 2, né, o que já impacta num decréscimo da população nos próximos 20 anos. Né. Israel tem um crescimento, ainda está num momento de crescimento vegetativo com uma idade média da população de 29 anos, sendo que no Brasil é 34 anos. Né, e tem um crescimento vegetativo da população de 3 pessoas. Então, é um país que ainda está num momento de crescimento populacional, tá? Diferente da maioria dos outros países do resto do mundo. E aí, na hora que a gente começa a colocar aqui umas variáveis econômicas, a gente começa a identificar esse grande diferencial de Israel. Israel é um país que tem um PIB de 500 bilhões de dólares. Tá? O Irã tem um PIB de 460 bilhões de dólares e o Brasil tem um PIB de 2,2 trilhões de dólares. Muita gente deve estar falando, putz, mas então, pô, Israel não é tão relevante. Né? Israel produz muito menos do que o Brasil anualmente. Né? Só que na hora que a gente olha per capita ou por quilômetro quadrado, né, a gente vê que é abissal a diferença entre Israel, né, ou comparando com o Brasil ou comparando com o Irã. Né? O PIB per capita de Israel é 55 mil dólares. Olhando o Brasil, a gente tem no Brasil em torno de 10 mil reais, 10 mil dólares, e o Irã 5 mil dólares. Caramba, 5 vezes mais lá no Israel. 5 vezes mais Israel,
né? O que demonstra, o que é isso aqui? É o que cada pessoa, em média, produz por ano. Aham, Então, é uma diferença abissal, aham. né? É como se a gente precisasse de 5 pessoas aqui para produzir o que uma pessoa em Israel faz. Exatamente, exatamente. Então, isso é o que a gente vinha falando já, a gente já comentou em algumas lives, né, em assuntos cruzados, que é um dos principais fatores de crescimento econômico, né, e melhora em índices de desenvolvimento econômico, que é a produtividade. A gente olha para Israel, é um país extremamente produtivo. Uhum, No passado, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, era um país parecido com o nosso, né, com um crescimento muito dependente em agronegócio e construção, só que eles conseguiram identificar, né, aonde eles seriam mais competitivos em relação ao mundo, e obviamente um país com as dimensões que nem Israel, assim, não vai ter relevância nenhuma se ele continuar nesse foco da economia, uhum. né? Então, eles fizeram uma transição focados no segmento de tecnologia, né? Hoje, eles são como se fosse eles têm um apelido que eles são uma nação das startups, né? Eles têm mais startups do que na Califórnia, Caramba, no mas Vale há do um Silício. incentivo lá para isso? O incentivo é justamente a economia, né? A economia do país, ela precisa de produtividade e ela já está numa fronteira de tecnologia. Então, vira cultural para a população eles começarem a estudar, começarem a pesquisar a partir dali, né? Então, eles estão sempre buscando novas fronteiras de tecnologia, de maneira que essas pesquisas e esses desenvolvimentos, né, geram riqueza suficiente para o país poder comprar, né, produtos primários para o giro da economia, né? Então, Israel deixou de produzir produtos de subsistência, justamente focando no segmento de tecnologia, gerou receita a partir do segmento de tecnologia para poder comprar, né? Se globalizou, obviamente, é um país bem aberto, né? Tem parceria comercial, principalmente com os Estados Unidos Uhum, e a União Europeia, e ele compra produtos para sua subsistência, né? E aí consegue manter essa grande produtividade. Tá? É muito interessante ver isso, por quê? Porque deveria ser uma diretriz de investimento de países menos desenvolvidos. Né? Como é que a China cresceu bastante, né, Eslen? Ela cresceu bastante olhando para os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos cresce rápido? Por que ele cresce rápido? Né? Aonde que está sendo feito os investimentos para esse crescimento? Né? Beleza, o que a gente tem que fazer? Vamos caminhar até o ponto pesquisado pelos Estados Unidos, vamos copiar essas tecnologias, vamos aplicar elas aqui dentro, e dali para frente a gente entra numa fronteira. A gente vai precisar de fato de desenvolvimento para dar um próximo passo. Né? Alguns países, né, como por exemplo o Brasil, lá atrás, olhando na história, como por exemplo a Holanda, né, países que têm abundância de commodity, eles acabam ficando preguiçosos. uhum, Por que preguiçosos? Porque é, é mais fácil você furar um poço de petróleo, extrair petróleo, vender, do que de fato você investir em tecnologia, investir em universidades, investir em uhum, ensino, desenvolver academicamente a sua população, para você conseguir desenvolver tecnologias de maneira que vai gerar riqueza para a população. uhum, Então, um perigo que esses países têm, que lá atrás, inclusive, ficou famoso na economia, né, o caso da Holanda, né, a doença holandesa, é um país acabar focando na extração, no extrativismo, né, como principal negócio, e aí, de fato, a economia ficar fadada a ser, a ser simplesmente venda de commodities. Né? Israel não. Israel previu esse potencial problema, viu que não seria vantajoso para ele economicamente ficar assim, principalmente por causa das suas dimensões, e focou em tecnologia, e hoje é o país que né, fronteira de tecnologia na maior parte da, da,
das frentes de pesquisa. Inclusive tinham brasileiros lá, né? Tinham autoridades brasileiras lá. Acho que a vice-prefeita de Florianópolis estava lá e eles foram justamente para verificar quais as tecnologias eles estavam usando em termos de monitoramento de segurança pública. Então parece que e foi a convite de Israel, pago por Israel. Provavelmente foi aquele negócio: vem para cá, a gente vai fazer um pitch gigantesco para vocês e o governo brasileiro vai comprar tecnologia nossa, né? Salvo engano, cara, inclusive Brumadinho, quando deu aquele problema em Brumadinho, não sei se foi Brumadinho, foi algum problema aí que deu de barragem que rompeu. Israel mandou uma série de helicópteros ou drones, não lembro, que conseguia disparar agora não sei se eu estou falando asneira do ponto de vista técnico, mas disparava algum estímulo, algum sinal que batia na Terra, conseguia entrar, digamos assim, na Terra e fazer uma leitura em 3D do que tinha embaixo da Terra, que eles meio que usam para buscar petróleo também, para tentar localizar onde que estavam os corpos das vítimas. Então, realmente, os caras são muito requisitados em termos de tecnologia, né? Sim, sim. Então, tecnologia em todos os sentidos ainda. Tecnologia na parte de infra, né, biotecnologia. Ciências são fortíssimos lá. Ciência, né? Então, eu estava lendo o jornal ontem, não, hoje, né? Hoje que teve, né, para você ver a guerra do jeito que está, né, hoje, dado o nosso desenvolvimento, né? Então, teve um ataque de Israel por hackers a corretoras de criptomoeda no Irã. Né? Então, ele tentando minar financeiramente, né, o seu opositor na guerra. Então, de fato, esse desenvolvimento de Israel é muito importante, e o principal ponto e o principal parâmetro que a gente vê é na produtividade. Né? A gente Perfeito. vê, de fato, o país tendo um PIB per capita completamente diferente, né, do resto do mundo. Tá? Outro ponto que chama atenção é na hora que a gente vai falar do efetivo militar, né? E aí eu acho que o seu mapa aqui vai ajudar bastante a gente. A gente tem Israel com uma população de 10 milhões de pessoas, né, com um efetivo de 170 mil ativos, né, efetivo militar ativo, né, 460 mil de reserva. Né? Aí na hora que a gente olha para o Irã tem um efetivo de 610 mil pessoas, né, ativos, e 350 na reserva. Né, e só efeito comparativo aqui, o Brasil tem 360 mil ativos e 1,3 milhões na reserva. Tá? Entretanto, né, a nossa guerra, do nosso mundo, ela está completamente diferente. Né? E hoje, tecnologia conta muito mais do que efetivo militar. Uhum. E na hora que a gente fala de tecnologia, a gente vê Israel muito na frente do Irã. Né? É óbvio que aqui tem o apoio dos Estados Unidos, que é o seu principal parceiro econômico, né? Então, mas a gente consegue ver uma grande diferença aqui apesar do Irã não estar muito para trás, né? Então, assim, obviamente, eles têm bastante reserva bélica, né? Mas na parte tecnológica, de fato, Israel tá um pouco tá mais na frente, né? E aí, né, aqui o que é interessante, na hora que a gente olha o mapa, a gente já pode começar a discutir um pouco aqui o motivo desse armamento que a gente vê em Israel, esse desenvolvimento tecnológico na parte bélica. Né? Israel é um país que ele está envolto, né, da Síria, do Iraque, do Líbano, e todos esses países eles têm proxies, né, eles têm milícias de palestinos que são contra, né, o regime de Israel. Então, Israel, o tempo inteiro, ele teve que se defender, obviamente, ainda tem a faixa de Gaza dentro de Israel, né, está contido dentro do espaço geográfico de Israel. Então, Israel está o tempo inteiro ameaçado por alguma proxy, seja o Hamas da faixa de Gaza, seja o Hezbollah do Líbano, né? Então, o tempo inteiro tem alguma proxy, alguma milícia que normalmente xiita, né? Ali tem algumas tribos que são contra, né, os judeus,
E aí faz com que essa pequena faixa de terra, essa dimensão territorial bem pequena, tenha que se desenvolver muito, né, na parte aqui de armamento, tá? Aqui outro ponto que a gente consegue ver, né, esse seu mapa, você consegue dar um zoom ali? Não consigo. Não? Tá. Então aqui na pontinha do mapa à direita, a gente vê ali o país de Omã, mais azul escuro, né? Você quer mostrar o canal ali? Isso, era onde eu ia chegar. Aqui estão os fluxos de navio. Aqui são os fluxos de navio, você tá vendo aí? Tô vendo aí. Sim, mas... mas se você observar, né, mas aí o canal fica um pouquinho apagado, né? Mas ali entre Omã, tá, e o Irã é o que a gente chama de Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz ele é fundamental para a logística do mercado de petróleo do mundo, tá? O Irã ele produz cerca de 1/5 do petróleo mundial, tá? E 1/3, 30% do gás natural. Então, ele é muito relevante pela produção dessas commodities para o mundo inteiro. E isso faz com que qualquer qualquer efeito que essa guerra tenha, seja na logística, seja na produção, vai ter um impacto grande no preço. Tá? A gente vai ter muita volatilidade no preço do petróleo. Quando a gente para olhar eventos antigos de conflito, né, como a Guerra do Golfo em 90, invasão do Iraque em 2003, Yom Kippur, né, a gente vê muita volatilidade no preço do petróleo, né? Variações muito maiores, inclusive, do que a gente já tem visto agora. Né? A gente tinha um barril a $65, a gente viu essa subida para $75, mas completamente diferente dos problemas que a gente teve antes. Né? Então a gente viu variações de 50% em um dia, 100%, no Yom Kippur teve uma variação de 400% do preço do petróleo. Caramba. E isso afeta diretamente a vida de todos os países. Por quê? Porque a matriz energética de todos os países continua sendo prioritariamente, né, combustíveis fósseis. Tá? Aqui só tem um ponto de atenção, que é o seguinte: não é interessante para o Irã afetar essa logística. Né, afetar o preço do petróleo, obviamente, seria bom, né? Mas o que acontece? Se ele emperra, né, a logística de petróleo do mundo, ele vai estar atrapalhando ele mesmo. Por quê? Porque ele é um dos grandes vendedores de petróleo do mundo. Então, se tem uma dificuldade, se tem um aumento do custo do frete, ele é o principal prejudicado. Tá? Outro ponto, metade do Estreito de Hormuz, né, pertence a Omã. Um fechamento do Estreito de Hormuz seria assim, se Irã fecha o Estreito de Hormuz, ele estaria fazendo uma invasão a Omã, que pertence a um grupo, né, de países, ele pertence a um bloco de países junto com a Arábia Saudita, o Emirados Árabes Unidos, que um ataque a uma dessas nações, né, seria um ataque a todas as outras. Tipo uma OTAN, assim, do Oriente Médio. Isso, exatamente, tipo uma OTAN. Então, caso ele subjugue a soberania de Omã, ele vai estar arrumando mais inimigos para ele se defender. Né? Então, por mais que a mídia esteja falando, né, que é provável um fechamento do estreito, né, a gente aqui pensa que assim, alguns analistas geopolíticos já estão repensando essa informação. Por quê? Porque seria um tiro no pé e seria um prejuízo, seria uma situação perde-perde para todas as economias. Tá?
Tá claro, Wesley? Não sei se eu estou falando muito rápido, o que você Não, está... não, não, tá claro, tá claro. E ali pra galera que tá olhando na tela aí, tá o estreito, né, onde talvez eles fechariam, né? No ladinho de Dubai, né, cara? Do ladinho de Dubai, do ladinho de Abu Dhabi, né? Doha, Qatar, né? Então tem assim, cidades relevantes ali, que, obviamente, qualquer problema ali geraria risco para essas cidades, né? Então vamos lá. Na hora que a gente pensa numa guerra, né, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre impacto econômico, eu acho interessante a gente ilustrar um pouquinho aqui esses impactos, né? E aí a gente pode falar aqui principalmente de custo. Hoje a gente está vendo aqui uma guerra entre Israel e o Irã, né, sendo travada muito pelo ar. Por quê? Olhando o mapa, a gente vê que não existe fronteira terrestre entre Israel e o Irã. Eles são divididos ali pela Síria, o Iraque e tem o Líbano, assim, o Líbano faz fronteira com a Síria, né? Então, basicamente ali pela Síria e pelo Iraque. Então, como que está sendo travada essa guerra? Principalmente por míssil. Você tem noção de quanto custa um míssil, Wesley? Faço ideia. Cara, os mísseis balísticos que estão sendo lançados, eles custam entre 3 a 10 milhões de dólares. Caramba, cara. Né? Um míssil de defesa de Israel, cada míssil que a gente vê ali do Domo de Ferro, né? Cada míssil de defesa custa 3 milhões de dólares. Para um país desenvolver, né, bens de capital, fábricas para esses mísseis, é um investimento de, no mínimo, 200 milhões de dólares. Em abril do ano passado, o Irã lançou 370 mísseis balísticos. Tá? E Israel, para se defender desses mísseis, né, durante todo o mês de abril, né, Israel teve que fazer o lançamento de 330 mísseis de proteção defensivos e gastou em um mês 1,5 bi de dólar. Né? E qual que é o ponto aqui desse recurso? Né? Não é um recurso que gera nada, é um recurso zero produtivo. É, exatamente. É um recurso que você gasta e você não tem nenhum retorno. Então, para uma economia, né, guerra é destruição de capital, é destruição de potencial de crescimento, é destruição de PIB. Em um mês da guerra da Rússia e da Ucrânia, o PIB da Ucrânia caiu 25%. Né? Isso é um atraso para o desenvolvimento social, infraestrutura, né, de um país de, no mínimo, 10 anos. Né? Porque pensa quanto que um país cresce ano a ano. Então, essas guerras elas são extremamente duras na parte econômica do país. Né? E a gente tem um custo de reconstrução que é enorme. Né? Um problema que a gente não vê, né, na hora que a gente está pensando aqui na guerra, né? A gente tem todo esse custo de mísseis, todo esse custo de construção de instalações, né, postos avançados, né, treinamento, tecnologia, né, e todos esses custos eles não geram, né, emprego e eles ainda geram destruição de vidas e ainda destruição de infraestrutura de outros países. Só um detalhe, 1.500 quilômetros de distância Teherã de Tel Aviv, que é onde eles estão se atacando, né? Então veja a tecnologia do míssil, né? É impressionante, né? É impressionante. Então, em termos econômicos, de fato, é um problema gravíssimo, né? Na hora que a gente tem uma guerra. Aí, na hora que a gente pensa, tá, beleza, estamos tendo uma guerra. O que acontece na hora que é deflagrado isso em termos de recurso? Tem uma fuga de capital. O dinheiro sai imediatamente desses locais onde estão tendo conflitos e segue para locais mais seguros para o dinheiro estar resguardado, para o dinheiro estar mais
protegido de eventuais oscilações, de eventuais impactos econômicos, riscos. Então, a gente tem que sempre pensar nos efeitos indiretos ainda de uma guerra. Obviamente que tem todo esse gasto, né? Então tem gasto de trilhões de dólares, pensando nos dois países em uma guerra, mas ainda tem todos os efeitos indiretos, né? Fuga de capital, problemas de infraestrutura, problemas de pesquisadores, né? Você vê que o primeiro ataque de Israel ao Irã, né, foi focado em cientistas para impedir avanços na parte de tecnologia nuclear. Então, isso é um prejuízo também para a sociedade de maneira geral, né? E aí, obviamente, o efeito que a gente tem direto, né, além disso, além de todo o problema macroeconômico, né, com destruição de valor, né, fuga de capital por aversão ao risco, a gente tem, obviamente, né, dado que Irã é um quinto da produção mundial de petróleo, impacto no preço de commodity, né? Impactando o preço do petróleo, obviamente, a gente tem um preço do combustível, né? O preço do combustível mais alto, a gente gera um aumento de inflação e a gente gera um aumento de juros, né? Os juros para conter a inflação. Então, além da destruição de valor, além do prejuízo macroeconômico, fuga de capital, a gente tem um prejuízo geral no mundo, visto que o mundo inteiro vai estar custando mais caro devido a um gasto maior com combustível, e o mundo inteiro vai ter que segurar a inflação, aumentando os juros. Ou seja, qualquer conflito hoje, né, em qualquer região do mundo, obviamente, que tenha essa produção de commodity relevante, né, vai impactar o mundo inteiro, dado a globalização e dado o comércio, a abertura que os países têm, né, e interação entre eles. O Irã tem alguma coisa ali que, além do petróleo, que pode ser um gargalo para a economia mundial? Não, além do petróleo, tem o gás natural, né, que entra na mesma cadeia, mas fora isso não tem nenhuma produção relevante, né? Um ponto que muitos geopolíticos estão falando aqui, né, é que 90% da compra de petróleo do Irã vai para a China, né? Então a China é um país assim, que tende a ser bem prejudicado se o alvo dos ataques sair da parte bélica e ir para a parte produtiva, né? E faz parte em uma guerra você atacar alvos produtivos. Por quê? Porque você acaba retendo o avanço bélico, né, na parte financeira. E aí a gente pode ter uma mudança de balanços na guerra em relação a isso. Tá? Mas aqui vamos focar mais na parte do dinheiro, né? Acho que é um ponto mais relevante aqui para a gente. Como que isso bate no Brasil, né, pessoal? A gente tem dentro do consumo do brasileiro, né, além do petróleo, além da gasolina, obviamente, que é grande parte da composição do preço do petróleo, a gente tem alguns efeitos indiretos, que são principalmente na parte de serviços, né, então normalmente toda a parte de serviço é impactada com o aumento de combustível, e na parte de alimentação. Alimentação por quê? Porque toda alimentação tem um custo de frete. Dentro do frete está embutido principalmente ali o custo do diesel, né, e na medida que o diesel aumenta, a gente tem um impacto indireto ali do aumento do petróleo no preço dos nossos alimentos, né? A gente no Brasil já está com uma inflação um pouco mais alta, né, do que a meta do Banco Central, e a gente já está num patamar de juros alto justamente para segurar essa inflação. Então, um aumento no preço do combustível para a gente, nesse momento, seria muito penoso. Por quê? A gente já estava no final do ciclo de aumento de juros. A gente já estava começando a olhar,
começando a enxergar uma perspectiva de cortes na taxa de juros. E a taxa de juros alta por mais tempo nesse patamar, ele é extremamente danosa para a nossa economia. Visto que as nossas empresas, né, que a gente tem na economia como um todo, a gente tem um custo de capital. Né? O que é o custo de capital? Em vez do empresário, eventualmente, colocar dinheiro no negócio ou reinvestir um lucro de um negócio, ele pode pegar esse dinheiro e deixar investido em títulos do governo, né? E ganhar dinheiro com menos risco nos títulos do governo do que no próprio negócio. Tá? Quando a gente mantém a taxa de juros mais alta por mais tempo, sem uma perspectiva de corte, a gente começa a tirar dinheiro da economia real, jogar dinheiro para a economia financeira e a gente começa a segurar o crescimento de oferta de produtos e serviços. Né? Mas quanto tempo a gente vai demorar para sentir se isso realmente vai acontecer? Se a gente vai precisar manter a taxa de juros na curva lá em cima e não deixá-la descer, já que ela fez o efeito que tinha que fazer na inflação por conta dessa guerra? Demora ainda um tempinho? Esse negócio é muito ao vivo ou ele depende das reuniões, do Copom, sei lá o quê? Não, o preço do combustível é um dos repasses que a gente tem mais rápido na economia, né? Tirando alimentos, obviamente. Né? Por quê? Porque a gente tem uma política de preços definida pela Petrobras, né? O preço da commodity do petróleo é o principal componente na formação de preço da gasolina e do diesel. Então, caso a gente tenha, obviamente, a Petrobras ela segura um pouco o repasse para diminuir volatilidade no preço do nosso combustível. Mas caso a gente tenha um aumento de preços relevante na commodity de petróleo, que fique lá por um determinado tempo, a gente vai ver um repasse rápido para o preço da gasolina. E a gasolina tem um peso grande no nosso índice de preços, no IPCA, de maneira que rapidamente a gente vai ver o IPCA mais alto, e o IPCA mais alto é muito caro para um banco central começar mais rápido cortes na taxa de juros, tendo o índice de preços da economia alto. Uhum. Né? Eventualmente, se a gente vê um descontrole da inflação e o Banco Central está cortando juros, ele pode acabar perdendo reputação, perdendo credibilidade. E aí, quando um Banco Central perde credibilidade, cada vez fica mais difícil ele controlar a inflação com aumentos da taxa de juros. Né? Porque as pessoas simplesmente, os agentes da economia simplesmente param de acreditar Uhum. na política monetária. Né? Uhum. O juros está subindo, mas a inflação também está subindo, então Uhum. não adianta. Né? Então a gente tem esse risco grande de fato, a gente ter que manter os juros mais altos por mais tempo, ou eventualmente até aumentar esse ciclo de aperto monetário, tendo um novo aumento dos juros. Uhum. Né? E isso é bem rápido. Tá? O outro Uhum. ponto, né, que também bate super rápido nas economias, porque é uma variável que a gente enxerga praticamente online, é no câmbio. Quando tem um evento como uma guerra, o que é natural a gente fazer? A gente tirar dinheiro de ativos mais arriscados, tirar dinheiro de países mais arriscados e levar ele para lugares para Porto Seguro, né, para países desenvolvidos. E isso gera uma pressão de venda da moeda local. O que isso quer dizer? Quando um hedge fund, quando uma grande indústria está tirando dinheiro do Brasil, como é que ela está tirando? Ela está vendendo reais e comprando uma outra moeda, que a gente nem precisa entrar no mérito se é dólar, Uhum. né? Mas ela está vendendo reais. Sempre que a gente está tendo uma pressão de venda em um determinado ativo, o que vai acontecer com o preço? Vai cair. Ou seja, o real vai se desvalorizar. Ele tem o risco de se desvalorizar. O real se desvalorizando, a gente tem mais pressão inflacionária. Por quê? Porque uma parte da nossa cesta de bens, ela é importada. E aí a gente tem um aumento de preço da nossa cesta de bens que impacta no IPCA, que mantém seguro os juros mais altos por mais tempo. Tá? Então, na hora que a gente está vendo esse conflito,
né, entre o Irã e Israel, qual que é o principal impacto que a gente pode vir a sofrer, né, num curto e médio prazo? Primeiro, bens mais caros, principalmente por esse impacto de combustível, né, e câmbio, e depois o efeito indireto é o juro se manter mais alto. Então, empresários que têm a necessidade de refinanciar créditos, né, empresários que têm necessidade de repor maquinário das suas fábricas, né, pessoas que querem financiar suas casas, querem financiar carro, né, todo mundo que depende, obviamente, de crédito, ou vai pagar mais por esse crédito, né, ou vai ter que postergar sua decisão de investimento barra compra. Né? E isso diminui demanda de produtos e esfria mais ainda a economia. Tá? Um ponto importante aqui nessa discussão, Wesley, é que o Brasil ele está sendo visto pelo mercado internacional um pouco como um emergente que tem, assim, não diria que é um porto seguro dos emergentes, mas é um emergente que é investível. Né? Dá para Mas levar uma grana. mesmo com a questão fiscal e todos esses alertas? Mesmo com a questão fiscal, que por mais que a gente seja um país que está mais arriscado, a gente está tendo um retorno relevante para esse risco. Né? Na hora que a gente olha o nosso juros real, né, na hora que a gente olha quanto que o investidor ganha de juros e quanto que ele perde da inflação, isso que é o juros real, a gente está num patamar de juros real muito esticado. Então, por mais que o investidor olhe para o Brasil, veja uma confusão ali nas contas públicas, né, um país um pouco mais alavancado, ele olha para o retorno e ele fala, tá, beleza, é um país que eu estou tomando mais risco, mas tem um retorno que paga esse risco. E aí a conta começa a fazer um pouco mais sentido. Então, tem uma discussão, né, de alguns economistas, traders, agentes de mercado, que pode ser que o Brasil seja visto também pela sua posição geográfica, obviamente, estamos na América Latina, completamente fora de qualquer problema, somos um país, né, que tem relacionamento comercial tanto com a China quanto com os Estados Unidos, então a nossa geopolítica ela é favorável para esse conflito. De maneira que pode ser que o mundo comece a olhar para a gente e fale, olha, o Brasil não está redondo, mas dentro da minha alocação, um pedacinho, dentro da minha estratégia de investir um pouco em emergente, um pedaço cabe estar no Brasil. Né? E isso pode ser que faça com que a gente não sofra tanto eventuais pressões vendedoras de dólar, que é o que a gente tem visto na prática. Né? Na hora que a gente olha o câmbio está super tranquilo. Tem dois efeitos aqui. Né? Um, que é fluxo para o Brasil, né? A gente teve um fluxo maior para o Brasil nos últimos meses, né? E o outro é um dólar um pouco mais fraco, por a questão do Trump ter feito uma política internacional, de comércio internacional, né? Essa guerra comercial ter dado uma chacoalhada nos investidores. Né? Então a galera começou a sair um pouquinho do dólar. Tomou um susto e diminuiu a posição de dólar. Né? O Alan, então assim, para a galera que está assistindo aqui, eventualmente tem um capital investido, qual que é a... Claro que, né, depende muito de cada carteira, de cada objetivo, de cada sonho, de cada montante, etc e tal, mas você diria que se esse conflito, pelo que as notícias estão apontando no dia 18 de junho, que é 2025, que é quando a gente está fazendo essa live, pelo que eu li hoje no noticiário, não há previsão ou prognóstico de arrefecimento, né? Pelo que eu entendi, vai existir uma escalada com uma potencial entrada dos Estados Unidos, aí a Rússia aparece, enfim, estão ali se bicando. Você acha que para contexto de Brasil, o que o cara faz? Deixa uma reserva, protege de inflação? Qual que é mais ou menos o cenário geralzão aí? Não, o cenário geral, para momentos de crise, né, eu diria que a gente tem três estratégias óbvias para momentos de crise que servem para qualquer investidor,
né? Inclusive para qualquer classe de investimento, né? A primeira, obviamente, é diversificar a carteira, né? Então, uma carteira muito concentrada em um determinado tipo de ativo ou em um determinado tipo de retorno, né, pode acabar gerando muito risco para o seu patrimônio financeiro. Então, o ideal aqui, de fato, é diversificar a carteira de maneira que tenha um balanço, né, que diminui a volatilidade para cada cenário. O que eu quero dizer com isso? Eventualmente, por exemplo, se a gente tem um risco, o investidor tem uma carteira de ações, né, e a gente tem um risco aqui de uma guerra que mexa, que tem um fluxo de saída do nosso Ibovespa, por exemplo, eventualmente uma diversificação tendo dentro da carteira um peso em petróleo pode ser favorável. Né? Por quê? Porque eventual pressão de venda em outros ativos do Ibovespa, mas o preço do petróleo subindo com a escalada da guerra, pode contrabalancear a perda que ele vai ter numa parte da carteira. Né? Então, diversificação é uma palavra-chave para momentos de crise, qualquer crise. Né? Eventualmente, tem um balanço correto que cada crise pode gerar para a carteira, mas todas as crises, o principal, eu diria que as principais estratégias é diversificação e liquidez. Né? Liquidez é muito importante. Liquidez não quer dizer, Né? liquidez não quer dizer deixar o dinheiro parado, né? Mas liquidez é muito importante para aproveitar cenários, preços que não fazem sentido, né? Preços sem fundamentos, né? Eventualmente um preço que está muito achatado simplesmente por uma pressão vendedora. Né? Então, liquidez é muito importante para entrar nessas distorções de preço. E também liquidez é importante para você conseguir tomar uma decisão mais rápida, né, de remontar a sua carteira para qualquer cenário. Se você tem uma carteira que ela é líquida, independente do que aconteça, você consegue virar para ativos que são mais protetivos para aquela crise. Né? Se você tem uma carteira que está toda alocada e é definido um determinado cenário, o cenário é que a guerra de fato vai escalar, o real vai se desvalorizar frente ao dólar, o petróleo vai explodir, e você está com toda a sua carteira alocada, não tem o que você fazer, não tem o que ser feito. Né? Então, diversificação e liquidez, né, é a palavra-chave para esses momentos de crise, para momentos de Legal. volatilidade alta. Legal. Né? E o outro ponto também é a gente ir para ativos que tenham melhor qualidade. Né? E aí, obviamente, em cada classe de investimento tem os seus ativos de maior qualidade, seja na renda fixa, a gente ir para os ativos que a gente fala que são bons pagadores, né, que têm bons ratings, né, seja títulos do governo, sejam empresas que sejam AAA, né? E no mercado de ações, por exemplo, e para as ações que já são ações consolidadas, o que a gente chama ali das ações blue chips, né? Obviamente que no mercado de ações é muito importante a gente ter um balanço adequado da carteira para a gente estar protegido para esse cenário. Né? Uhum. Se o cenário esperado mais provável é, por exemplo, de desvalorização do real, a gente não pode estar concentrado numa carteira de ações que seja importadora. Uhum. Né? Então, por exemplo, o varejo sofre bastante. Né? Empresas de distribuição sofrem bastante nesse cenário. Então, a gente tem que estar em empresas com um balanço da carteira, obviamente, uma carteira diversificada, mas com um balanço em carteiras que tenham um benefício nesse cenário, ou seja, empresas que exportem de preferência, Uhum. ou que não sejam tão correlacionadas com o mercado internacional. Tá? Pessoal, para quem não está entendendo nada do porquê que a gente está fazendo uma live de economia no canal do Wesley, né, que sempre postou sobre psicologia e neurociências, a gente estava fazendo lives no Instagram toda quarta-feira, já estávamos eu gosto muito de economia, eu fiz meu dever de casa e investi dinheiro, o que permite tranquilidade, paz, busca de valores e reflete em toda uma cadeia benéfica do ponto de vista psicológico. Eu acho que é interessante para o meu público ter esse tipo de conhecimento, porque
ajuda muito, né? A gente vive numa sociedade ocidental, capitalista, cujo dinheiro é um pilar central para a gente conseguir previsibilidade e, portanto, paz. E, portanto, saúde mental e, portanto, né, tudo o resto. Todas as quartas-feiras, vocês que estão aqui assistindo, 370 pessoas assistindo, todas as quartas-feiras, às 18 horas, o Alan vai retornar aqui e nós sempre faremos lives neste momento, neste horário, nas quartas-feiras, sobre um tema relevante do cenário político, principalmente nacional. Hoje a gente abriu uma exceção, digamos assim, porque é uma exceção, não uma guerra, se bem que está se tornando não exceção, infelizmente. Mas a gente normalmente faz lives sobre cenário Brasil. Então a gente já fez sobre a crise do INSS, a gente já fez sobre a política fiscal, como que está a política fiscal no Brasil, num relatório da Câmara que mostra uma complicação em 2027, a gente já fez sobre a alta do IOF, a gente já fez até cálculos de quanto custa mais ou menos, agora que eu vou ter uma filha, né, que nasce em agosto, para ter um filho, para investir num filho. A gente já fez live sobre, não lembro mais sobre o que. Finanças comportamentais, né? Comportamentais. Então, sempre que vocês são convidados, tá? Eu acho que essas lives aqui no canal, elas não serão lives muito grandes, mas serão lives com muita qualidade e acho que qualidade de público também. Então, se você quiser pegar a sua agenda e toda a quarta-feira já fechar na sua agenda e colocar ali live do Eslão, economia, a gente sempre vai vir aqui ou com o Alan ou com outro convidado para falar sobre algum ponto de vista relevante da economia, principalmente de Brasil, tá? Alan, obrigado, meu querido, pela sua disponibilidade. Quem quiser saber mais sobre economia e acompanhar aqui na descrição do episódio tem o Instagram da Edro Investimentos. Basta você clicar ali e seguir a Edro lá no Instagram, que tem posts diários sobre o que está acontecendo na economia, na política que influencia a economia, e também lá no link da bio você pode se cadastrar caso você queira atendimento em assessoria de investimento. A galera da Edro que cuida do meu patrimônio também. Valeu, até semana que vem, vamos definir mais perto a pauta de semana que vem, porque todo momento acontece alguma coisa, né, então mais perto a gente define. O Brasil tá volátil, o Congresso tá nervoso, né, então... Pois é, cara, aliás, caiu a isenção, foi vetada, né, o 5% dos papel de agronegócio e... O Congresso tá machão, falou assim, queremos corte de gasto, mas eles não falaram que vão cortar o orçamento deles, né? Exato, e ainda tem votação agora tramitando no Senado, acho que era hoje, não, era ontem ou hoje, para aumentar o número de deputados, né? Aumentar aumentar a folha do Congresso, isso aí. Hoje, não sei se você viu, chora, não sei se você viu, hoje eles aumentaram o fundo, aprovaram o aumento, a correção pela inflação do fundo eleitoral, então mais 1,6 bi, salvo engano, aí, pro bolso da rapaziada. É isso, cara, é isso. Imprimir panfleto. Tá e certo. Olha que louco, cara, olha que louco. Se você sair aqui na rua agora, aí em São Paulo, e perguntar assim, você é a favor de ter mais deputados? Ou você é a favor de ter mais dinheiro pros deputados fazer, ou pros políticos fazer campanha? Eu acho que você, cara, deve encontrar de 1.000 pessoas, sei lá, 15 que acham que é bom ter mais. E ainda assim aprova, né, cara? É muito louco. Se não for uma unanimidade, cara. É brincadeira, louco, né? É brincadeira. É uma crise gigantesca de representatividade. A gente elege pessoas que não representam as nossas vontades, né? Exatamente. Mas por isso que a informação é importante, né? Então a gente vai mostrando aqui toda semana para a galera justamente essas medidas aí que passam por debaixo do pano, né? Tem bastante coisa que é votada às pressas no Congresso, né? Que mexe bastante com o orçamento público, e o que a gente viu aqui na nossa live, principalmente ali falando sobre fiscal, é como o Congresso, como o Executivo, como o administrador público, né, tem baixa flexibilidade, dificuldade de gerir o dinheiro público, né, e como a sociedade brasileira está quebrada, né? A gente tem toda a nossa arrecadação está basicamente contratada já, o gasto, então a gente tem que dar mais informação aí para botar mais conscientização na galera. Semana que vem, então, voltamos às 18 horas. Valeu, Alan, ótimo descanso aí, e valeu, turma. Até mais. Valeu, bom feriado aí, valeu, abraço.